Vamos esquentar os motores aqui deste programa, porque em reportagem do blog da Andréa Sadi, no portal G1, informa que nos bastidores os assessores do presidente Jair Bolsonaro defendem que ele se filie a um partido mirando a disputa das eleições de 2022. Bolsonaro foi eleito enquanto era afiliado ao PSL. No entanto, brigou com a sigla e deixou o partido. Depois tentou criar o Aliança pelo Brasil, mas não conseguiu tirar a ideia do papel. Por não conseguir criar seu próprio partido, sobra ao presidente entrar em uma legenda já existente. Segundo a reportagem, os partidos do Centrão não estão descartados. Ainda de acordo com a reportagem, Bolsonaro tem boa relação com o PP, partido de qual já fez parte e comandado atualmente pelo aliado Ciro Nogueira. Com o PTB também ele tem boa relação, o PTB de Roberto Jefferson, e com o Republicanos. No caso do Republicanos, dois integrantes do clã já migraram, o senador Flávio e o vereador Carlos Bolsonaro. Também se cogita nos bastidores uma conversa com o Patriotas. E aí, Thaís Oyama, para onde vai o presidente Jair Bolsonaro? Ou se vai, né? Para onde vai dessa vez? Ele tem que ir para algum lugar, né, Paulo? Porque a Constituição determina que qualquer um que queira concorrer a uma eleição, a um cargo público, evidentemente, tem que estar afiliado a um partido político. Tem até uma PEC tramitando no Senado, acho que do José, um senador Ranulfi, é isso o nome dele. É uma PEC que passaria a permitir a candidatura avulsa, ou seja, desvinculada de partidos, né? Mas essa PEC ainda está em tramitação e, por enquanto, o que está valendo é a Constituição. Então, sem partido, ninguém pode se candidatar. Agora, ainda que não fosse pela lei, o presidente Bolsonaro não deveria ficar sem partido, porque, como ele só pensa na reeleição, ele tem que ter, para isso, ele tem que ter estrutura que o partido oferece, ele tem que ter base eleitoral dos municípios que o partido oferece, ele tem que ter dinheiro, coisa que só um partido oferece, né? Então, ele tem, de fato, de começar a procurar um partido. E hoje, não só o Centrão, eu queria lembrar que também o PSL é uma opção para o presidente Bolsonaro, né? Antes das eleições, essa ideia já tinha circulado, mas tinha encontrado uma grande resistência, mesmo dentro dos quadros do PSL, porque antes do presidente sair de lá, todo mundo se lembra, ele arranjou brigas monumentais, né, com o presidente do partido, por exemplo, Luciano Bivar. Luciano Bivar nunca perdoou o presidente por ter levantado histórias dele, Bivar, do passado. E mesmo com os filhos do presidente Eduardo Bolsonaro, arrumou briga com todo mundo, a executiva do partido, toda se virou contra ele. Enfim, os ódios ainda estão quentes, estavam mais quentes, na verdade, antes das eleições, como eu falei. Mas o que aconteceu? Teve as eleições municipais, e o PSL saiu-se bem mal, né? Ele tinha o segundo maior fundo eleitoral, tinha muito dinheiro, mas não conseguiu fazer nada mais do que 90 e tantas prefeituras e nenhuma capital. O partido tinha uma expectativa muito maior que essa. E o próprio Bivar, por causa disso, disse numa entrevista recente para o Estadão que o PSL tem muito dinheiro, mas não tem poder. E, claro, o presidente Bolsonaro não tem dinheiro, mas tem poder. Então, como em política o que manda é o pragmatismo, apesar dessas mágoas todas, agora, depois das eleições municipais, parece que os dois lados estão um pouco mais propensos a esquecer essas mágoas, de forma a juntar o poder de um com o dinheiro de outro, né? Mas, indo para o Centrão. No Centrão também as possibilidades são muito razoáveis, até porque é muito natural. Seria para o presidente Bolsonaro como voltar para casa. Como você mesmo lembrou, Paulo, o presidente Bolsonaro já foi do PP, por exemplo, que é um partido importante do Centrão. E da parte do Centrão ia ser ótimo também, porque o Centrão já está dentro do governo, como a gente sabe, né? O presidente deu uma porção de ministérios, uma porção de cargos para o Centrão, eles estão lá à beira de ficar também no Legislativo com a presidência da Câmara, com o apoio do presidente Bolsonaro. Então, o Centrão já está no governo, portanto, já usufrui tanto do ônus de ser governo quanto das benesses de ser governo. Agora, ganhar um presidente, qualquer que seja o estado desse presidente em termos de popularidade, né,
Para o Centrão seria um presentão. Para o PP, por exemplo, um partido que não tem uma expressão nacional, isso seria um presentão. É claro que seria um casamento muito conveniente. De novo, o presidente Bolsonaro, que tanto discursou contra a velha política, né? Agora a gente vê que era só um discurso de campanha mesmo, portanto, ele nunca foi um outsider da política, como ele se vendeu, ele sempre foi um insider do baixo clero. Então, quanto a isso, se o presidente, neste momento, resolver voltar para um partido do Centrão, como, por exemplo, o PP, ele não vai estar dando nenhum cavalo de pau, ele vai estar simplesmente voltando para o lugar de onde ele saiu. Muito bem, Thaís Oyama. A PEC, Thaís, é a PEC que você mencionou do senador Regufe do Podemos do Distrito Federal. É a PEC 6 de 2015 que permite ao Brasil as candidaturas avulsas sem necessariamente a pessoa estar filiada a um partido político. Paulo Figueiredo, deixa eu te perguntar uma coisa, Paulo Figueiredo. Existem 3 possibilidades que eu enxergo do presidente da República. Uma, eu acho que já está praticamente descartada, que foi a criação do Aliança pelo Brasil. Ele criar um partido, eu acho que não vai acontecer. A segunda possibilidade é ele se filiar a um partido do Centrão, né? Dessa articulação política mais robusta. Agora, uma terceira possibilidade seria ele, com a sua força política, articular essa PEC e fazer o Brasil deixar de ser um dos 22 únicos países do mundo que não permitem uma pessoa que não acredite em nenhum partido político ir lá e se candidatar. Não seria uma boa esse caminho, não? Seria uma ótima, né? Porque os partidos políticos hoje, na verdade, viraram grupos de interesse para usar fundo partidário e eles são muito parecidos entre si, né? Eles são tão parecidos entre si que, na verdade, o presidente Bolsonaro já teve, eu acho que em quase todos. Eu fui pegar aqui um histórico para ver quais partidos ele já teve, e aí ele começou em 1990 pelo PDC. Depois, em 93, ele foi para o PPR. Em 95, para o PPB. Em 2003, para o PTB. Em 2005, para o PFL, hoje DEM. Aí, em 2005, para o PP, ficou 11 anos no PP. Em 2016, foi para o PSC. Lembra do pastor Everaldo? O pessoal deve lembrar. Em 2017, ele anunciou que entraria para o PEN, que virou Patriotas, mas mudou de ideia, o pessoal do PEN ficou meio que com a brocha na mão. E em 2018, ele entrou para o PSL, por onde ele disputou a presidência. Bom, aí ele brigou com a direção do partido, a Thaís estava relatando aí, é verdade, brigou com a direção do partido e conseguiu a proeza de, mesmo com a presidência da República na mão, ele conseguiu a proeza de perder a disputa pelo controle do partido. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Daí ele saiu todo animado, dizendo que fundaria um novo partido, Aliança e tal, fez um esforço danado, mas não conseguiu registrar o partido no TSE, porque o TSE recusou as assinaturas, a maioria por serem de pessoas já afiliadas a outros partidos. Bom, a situação do senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro, eles estão atualmente no Republicano. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está no PSL. Então, aí vem essa notícia, né? O que diz essa notícia? Que aliados do presidente dizem que ele pode se filiar a um dos partidos do Centrão. Bom, mas qual dos partidos do Centrão? O PP, por onde ele foi, onde ele ficou filiado 11 anos, o PSL, onde já estão o filho, o Republicanos, onde estão os outros 2 filhos. Não faz diferença? O que eu extraio dessa história, né? Primeiro que as diferenças de partido no Brasil, e é por isso que você está falando é tão importante, Paulo, sobre essa PEC, as diferenças de partido no Brasil, elas não existem, né? Não há conteúdo programático nenhum, você não pode dizer que os partidos são fortes, tem uma diferença ideológica. Eu não sei a diferença entre um político do MDB para o DEM, eu acho do DEM para o PP, do PP para o PTB, para o PSL, para o Republicano. Ninguém sabe a diferença entre políticos desse partido. O que acreditam os políticos desse partido, né? Acreditam basicamente na mesma coisa. Então, o que o partido é? Ele é uma exigência da legislação, como a Thaís falou, da Constituição, que obriga que o político tenha que se filiar a esse troço e dão um caminhão do nosso dinheiro de contribuinte para esses caras por fundo partidário. Agora, muita gente ficou chateada comigo quando, depois da eleição, eu disse que o presidente Bolsonaro era desastrado nas suas alianças políticas e na sua política partidária, mas tá aí, o que eu estou relatando é fato, né? Agora, ele nunca foi um político de partido. Essa história de que não é um outsider, é um insider do Centrão, que insider é esse que muda de partido o tempo inteiro?
né? E, em uma certa medida, é uma pena mesmo, eu concordo, porque atrapalha o processo político. Seria muito bom pro presidente que ele tivesse um partido forte, inclusive como para ele poder usar ali como banco de recursos humanos para novas alianças. Enfim, eu até procurei o Palácio do Planalto, procurei algumas fontes lá dentro para saber se essa notícia procedia ou não. A resposta que eu tive foi notícia plantada pelo próprio Centrão. Como eu disse, eu não vejo grande relevância em qualquer uma das escolhas que o presidente viesse a fazer, se é que são verdadeiras, né? Mas o que muda? Qual a diferença de se o presidente for candidato pelo PSL, pelo Republicanos, pelo PP? Não vejo diferença nenhuma, é tudo farinha do mesmo saco. Muito bem, Josias, nós já discutimos aqui no 3 em 1 essa questão de 2022, a questão partidária do presidente Bolsonaro, e eu me lembro muito bem que o nosso achômetro aqui era que, de acordo com o cenário, ele iria para o PP. Será que isso se mantém? Ele não tem muitas alternativas, né? O presidente Bolsonaro foi eleito como defensor do presidencialismo sem coalizão. E aí ele tinha no PSL o seu esteio. Essa legenda possuía, na fase pré-Bolsonaro, uma bancada nanica de 3 deputados federais. Aí sai da eleição de 2018 com mais de 50 poltronas na Câmara. Imaginou-se que o Bolsonaro equiparia o partido para obter agora, nas eleições de 2020, uma máquina municipal que pavimentaria a sua campanha à reeleição. E ele fez tudo ao contrário. O Bolsonaro brigou com o PSL para criar o seu próprio partido. Jogou pela janela uma legenda com 53 deputados federais e uma caixa registradora de 359 milhões de reais, somando os fundos partidário e eleitoral. O presidente não conseguiu tirar a sua legenda do papel, ficou sem partido e sem dinheiro. Foi à disputa municipal agora como um franco atirador. Errou a maioria dos alvos. Saiu do processo eleitoral menor do que entrou. E ficou entendido que aquele eleitorado que lá atrás, em 2018, queria chutar o balde, agora está à procura de alguma estabilidade, está fugindo do ódio, da raiva. E o Bolsonaro foi intimado pela conjuntura, está sendo intimado a se reposicionar em cena. Ele se aproxima aí da segunda metade do seu governo, do seu mandato, à procura de um partido, ele precisa de um partido. A lógica restringe a margem de manobra do presidente, ele está diante de uma bifurcação, ou ele volta para o PSL, ou ele senta a praça numa dessas legendas do Centrão. O PP foi, dos oito partidos que ele já frequentou, foi aquele em que ele permaneceu por mais tempo, mais de uma década. E o Centrão, desnecessário lembrar, é aquele grupo que o Bolsonaro decidiu demonizar na campanha de 2018. É impossível enxergar alguma racionalidade nesse vai e vem do presidente. Em 2018, tinha um projeto presidencial do Bolsonaro que era a teatralização do novo. Ele estava a bordo do seu 7º mandato parlamentar, 28 anos de vida parlamentar na Câmara, e se apresentava como uma fulgurante novidade, a única alternativa radical contra os maus costumes. Fez pose lá de candidato antissistema. Mantido o ritmo atual, ele vai chegar a 2022 sem maquiagem, no colo do Centrão e com a imagem da sua família já bem rachadinha. Quer dizer, o eleitorado vai ver que no Brasil, o novo na política, e isso não se dá só com o Bolsonaro, se deu, por exemplo, com o PT, que lá atrás se apresentava como um partido moralizador e deu no que deu. Os petistas plantaram bananeira dentro dos cofres do Estado. Mas o eleitorado é submetido agora a mais uma dessas versões que mostram que o novo na política brasileira é uma coisa muito antiga. Então, o presidente, se chegar lá na sucessão e tiver resultados econômicos para exibir, ele pode ter alguma competitividade. Agora, o discurso político ele perdeu. Então, ele precisa ardorosamente de resultados. E precisa organizar o governo para obter esses resultados. Hoje, você vê um governo disfuncional.
ou o presidente se reorganiza, organiza o seu governo, ou ele vai chegar com dificuldades em 2022.